Copa do Mundo de Mountain Bike, Cross Country feminino, masculino, até o Schurter chorando. Cara, foi tenso o negócio. No feminino, por incrível que pareça, logo na primeira volta, esse trio já desenhava o que seria a disputa das próximas 4 voltas, 5 voltas. Luana Leconte, Rijswijk e Alessandra Keller. Essa Alessandra Keller, ela sempre teve esse estilo mais travado, né? Que o tronco fica balançando e etc. E ela não larga o osso. O que tem acontecido, pelo menos durante esse ano, ela não tem largado o osso, ela é super guerreira, né? Ela é muito mais raçuda do que técnica, ou ela é raçuda, né? Quem assiste a competição dá para perceber que ela é super raçuda e o que ela tem feito, ela tem escalado a classificação dela. Foi assim que aconteceu no short track, foi assim que quase aconteceu na etapa de hoje, mas logo na primeira volta, tem o start loop da Luana Leconte, que até um passado super próximo, eu acho que ela tomou uns puxões de orelha, ou simplesmente foi um acerto de estratégia. Ela saía de bandeirada, alucinada, como foi no primeiro título que ela conquistou, só que isso não estava funcionando mais nesse ano, né? Então esse ano ela está sendo um pouco mais estratégica. Durante o start loop ela ficou terceira, quarta, quinta colocação. Durante o começo da primeira volta ela ficou mais conservadora e exatamente nesse ponto ela pegou e começou a acelerar. E aí ela conseguiu abrir um gap, trouxe com ela durante um tempo a Rijswijk e a Alessandra Keller, e esse trio foi o trio que estava disputando as 3 primeiras colocações desde a volta número 1. Leconte, Keller, Rijswijk, daí vinha Pauline Ferrand-Prévot, Tauber, McConnell, que até então era líder da Copa do Mundo de Mountain Bike. Essa era a pedra, né, que eles enfatizavam. Algumas atletas davam uma rateada, e daí não tem, se você amarelar, vai cair, não tem muito ponto de apoio. Eu não vi nenhum tombo, mas tinha uma alternativa, enfim, era um ponto estratégico que eles destacavam no final da transmissão. Enquanto a Luana Leconte abria a diferença dessa dupla, mas como vocês podem perceber ali embaixo, 8 segundos, depende do que está acontecendo, é muito tempo. Se quem abriu esse tempo, no caso a Luana Leconte, tá consistente, tá bem, tá fluindo, 8 segundos é muito tempo. Se quem tá lá na frente começa a mostrar sinal de fraqueza, os 8 segundos desaparecem muito rápido. E no mountain bike, 8 segundos é um erro, uma curva errada, se enroscar em algum momento, os 8 segundos também desaparecem muito rápido. Mas do jeito que a Luana Leconte estava andando, dava a impressão que de longe ela estava andando no limite dela e já era o suficiente para ela pegar e manter um gap confortável. Enquanto isso, a Alessandra Keller, ela torcia o cabo do jeito dela, raçudo, fazendo força, e a Rijswijk se mostrou, assim, até esse momento parecia ser extremamente difícil, em vários momentos dava a impressão que a Rijswijk ela não conseguiria aguentar o ritmo da Alessandra Keller, mas não foi isso que aconteceu, né? No final das contas, aqui tem essa bola azul que dá para ver, tá muito pouco, tá ruim a imagem. Era a Luana Leconte, que era um zigue-zague, então a Luana Leconte ela tinha uma perna e meia de zigue-zague de vantagem em relação à Alessandra Keller, que está aqui de vermelho, e a Alessandra Keller nesse momento ela tinha um gapzinho da Rijswijk. Quer dizer, na verdade, a Rijswijk ela não está aparecendo na tela porque ela está lá no cotovelo. Nesse momento, a Rijswijk, que eu pensei que ia sobrar da Alessandra Keller, na verdade, assumia a segunda colocação. Então, isso, na volta final, foi o que aconteceu até passarem a linha de chegada. A Luana Leconte reencontrou a forma física dela.
A Alessandra Keller tem crescido e a Rizved, que já foi campeã olímpica, ela parece estar se sentindo super bem com esse momento da preparação dela. Aqui ainda é a disputa entre a Alessandra Keller e a Rizved. Luana Leconte, eu tentei fazer um print mostrando que ela já estava dando risada, não era necessariamente sofrimento, mas na imagem, no print, parece muito mais sofrimento do que uma risada. Mas ela já estava descontraída. Luana Leconte faturando. Aqui a Rizved passou em segundo. A Rizved, e é muito engraçado ver isso pessoalmente, porque a Rizved, ela cruza a linha de chegada e ela sai abraçando e ela dá esse abraço, o abraço de verdade, né? Esse abraço que quebra o pescoço. Olha aí. Olha o abraço, Alessandra Keller. Tudo bem, Rizved? Tudo bem. Obrigado pelo abraço. Ela parece ser uma pessoa... dá a impressão que ela é super querida. Nos 2 últimos anos que eu fui assistir o Snowshoe, a etapa final aqui nos Estados Unidos, dá a impressão que ela é super querida, ela conversa com todo mundo, ela para ali na chegada, fica abraçando todo mundo, e esse foi o pódio final do feminino, Leconte, Rizved e Keller. Masculino, Avança aquecendo, a expectativa era tentar entender qual que é o momento que o Avança tá, pelo que aconteceu durante a prova, dá a impressão que ele está longe do que seria o melhor da forma física dele. É super complicado porque não dá para acompanhar as movimentações, porque a transmissão eles ficam concentrados ali nos 5, 6, 7 primeiros, e daí ocasionalmente aparecem os outros atletas. No caso do Avancini hoje, não dá para ter a mínima ideia do que aconteceu, mas com certeza ele está de longe no ritmo que nós estaríamos acostumados a vê-lo andando. Logo, bom, tanto o Schurter quanto o Flückiger correndo em casa, o Schurter tendo a oportunidade de quebrar o recorde, ele igualou o recorde no Brasil. Imagina, igualar o recorde no Brasil, o que sem dúvida nenhuma até esse momento foi a melhor torcida do circuito. E quebrar o recorde na casa dele seria uma forma impossível ser melhor do que isso, né? Eu acho que no Brasil, para ele, deve ter sido um marco, né, de conseguir igualar o recorde lá, com toda a torcida brasileira e etc. Talvez quebrar um pouco esse gelo dessa rivalidade que o Avancini criou em relação a ele, da torcida também. Enfim, eu acho que todo mundo saiu satisfeito com essa história. E se ele quebrasse o recorde na casa dele, seria fantástico. O que ele fez no Start Loop, no Start Lap, ninguém entendeu, porque assim, ele saiu que nem um louco, vaca louca, sabe? Touro de rodeio, era o Nino, nem parecia ser o Nino que nós estamos acostumados, super estratégico. Só que eu acho que ele tá se sentindo tão confortável, e ele tava até a última volta, né, que realmente talvez ele tava num dia excepcional, e talvez seja por isso tamanha frustração dele no final, porque eu nunca vi ele fazendo um start lap desse, sair simplesmente louco. Foi até engraçado. Será que ele vai querer ganhar de bandeirada? Na primeira volta já ficou esse trio, o Schurter, Colombo e o Hatley. Faltavam alguns caras para chegar ao longo das próximas voltas, mas o Nino fez essa aceleração louca no start lap e foram chegando atletas. O Hatley, sem dúvida nenhuma, ele já mudou de patamar, ele tá em outro nível, e parece que isso daí é o consistente dele agora, e eu acho que eu tenho falado dele nos últimos, talvez, 1 ano, 2 anos, que é muito bacana quando você percebe que o atleta ele vai progredindo baseado na estratégia e não só na questão física. Fazendo um paralelo, por exemplo, da Alessandra Keller, a gente percebe que é porque ela é raçuda, porque ela tá bem fisicamente, não é pela estratégia. Então, é difícil imaginar o quanto sustentável é essa questão só do físico. Mas, às vezes, o físico vem primeiro, depois a estratégia. No caso do Hatley, eu acho que a estratégia vem primeiro e o físico depois. Pode ter as duas opções. Schurter, Colombo, Hatley. Daí eu fiz alguns prints para mostrar os personagens que iam chegando depois. O Flückiger, obviamente, como vocês estão vendo, nesse momento o Flückiger, Schurter, o Hatley e o Colombo, Filippo Colombo. Continuava o Colombo. E aqui, para vocês perceberem, na terceira volta,
obviamente todos vocês assistiram a transmissão, eles estavam andando muito rápido. Mas assim, é uma pena não ter velocidade. Mas seguramente, assim, não dá para chutar qual a velocidade, mas era muito rápido. Nesse momento, e os 4 estavam andando conectados, Flückiger, Shutter, Hatley e Colombo, o Braidot estava a 16 segundos. 16 segundos para essa intensidade é uma eternidade, 16 segundos. É muito tempo. Terceira volta, aí estão o... Só que, olha isso. Isso aqui era a terceira volta, o Braidot estava a 16 segundos. Nesse momento, ainda na terceira volta, o Braidot já está aqui na terceira roda. Então, Shutter, Flückiger e o Braidot. Quando o Braidot chegou, vindo lá de trás, e dava pra, né, durante a transmissão, eu falei assim, ele tá 16 segundos, porque mostravam o Braidot, eu falei assim, não tem nem como chegar no grupo. A hora que ele chegou, ele já foi escalando, ele passou o Colombo, passou o Hatley, passou o Flückiger, passou o Nino, eu falei, onde que o cara vai? Ele chegou do fundo, chegou do fundão e já quer sentar lá na janela, lá na frente, e foi isso que ele fez. Eu não sei se eu tenho um print dele na frente. Não tenho. Mas na terceira, quarta volta ele chegou a andar na frente, só que no momento que ele fez isso, daí começou a disputa entre os dois suíços, o Flückiger e o Shutter. Eles deram essa acelerada. No momento que os dois começaram a disputar entre eles, isso deu uma bagunçada no grupo de trás, inclusive do Hatley, que nesse momento, tá vendo que eu fiz a pelota azul? Nesse momento ele chegou a sobrar bastante, ele sobrou. Só que assim como aconteceu no short track, parece que uma das principais virtudes do Hatley é esse poder de recuperação dele. Porque nesse momento passou o Flückiger, o Shutter, 12 segundos Colombo, Valério Serrano e o Braidot a 15 segundos e depois o Hatley a 15 segundos. Ou seja, entre a dupla que estava lá na frente e o Hatley, tinha o Colombo, o Valério Serrano, o Braidot e o Hatley. Deu uma bagunçada essa aceleração do Shutter e do Flückiger, que eles abriram 12 segundos da galera. E nesse momento que eles abriram 12 segundos, eu falei assim, acabou. Não, mas não acabou não, porque o Hatley e o Braidot grudaram nos dois. Na verdade, nessa imagem dá pra ver Shutter, Flückiger, e daí dá pra ver o ombro do Braidot e o Hatley ali atrás, meio que chegando. Não é que ele tava chicletando, ele tava chegando no pace dele. Essa é a volta final. Essa foi a última imagem, não é esse print específico, mas essa foi a última imagem com o Shutter e o Flückiger na frente. Na próxima imagem, assim como na transmissão, daí apareceu o Braidot e o Hatley, primeiro e segundo, daí ali atrás o Flückiger e o Nino. Por quê? A gente não tem a imagem, até então eu não vi a imagem, parece que não tem a imagem. O Nino e o Flückiger, eles se chocaram e os dois caíram, né? E daí eu já vou falar um pouco sobre isso. O Braidot ganhou, Hatley em segundo, melhor colocação dos dois, acho que foi a primeira vitória do Braidot na Copa do Mundo de Mountain Bike, foi a melhor posição do Hatley. Melhor posição? Não é a melhor posição do Hatley, não. Não é a melhor posição do Hatley. Mas a grande história do dia foi o Flückiger e o Shutter. Aqui é o pódio. Aqui eles tentaram, eu fiquei tentando dar os prints porque eles estavam tentando recuperar o que aconteceu com os dois. Nessa imagem ainda estava o Shutter, o Flückiger e o Braidot, mas não apareceu o que era a imagem. Esse aqui foi o Flückiger explicando. O que eu acho bacana? O Flückiger, é difícil saber quem está certo, quem está errado, enfim. Mas ele não disse nada. Ou seja, o que acontece na trilha, a gente resolve na trilha ou resolve os dois, né? Ele falou assim, foi da competição. E, obviamente, a repórter tentando arrancar dele, etc. Ele falou assim, foi da competição. Ou seja, ele disse, não disse nada, e eu acho que talvez não tenha que dizer nada. É isso, né? A carinha dele, ó. Ele também estava desapontado. O Nino, nessa história, ele sumiu, e essa é a única imagem que a gente tem do Nino, ou pelo menos a única imagem que eu tenho do Nino é essa.
supostamente chorando. O que é, no mínimo, inusitado, né? Então, é isso. Poderia ficar causando polêmica e etc. Os dois suíços correndo em casa com o Nino com essa perspectiva de bater o recorde. Eu acho que isso vai acontecer, obviamente, antes dele se aposentar, mas talvez teria um elemento especial se acontecesse na Suíça, na casa dele, literalmente, porque parece que ele mora perto da pista. Mora não, né? Ele tem uma casa, porque deve ficar quantos meses por ano na casa dele. E daí tá extremamente frustrado, não tem entrevista dele até esse momento. Eu não cheguei, nem olhei no Instagram dele para não ficar sugestionado para fazer esse vídeo, mas é isso que aconteceu. Os dois se chocaram. Parece que o Braidô disse alguma coisa que talvez tinha no momento cada um foi para uma alternativa, se chocaram, os dois caíram. O Flugger não quis dizer nada, o Nino ficou ali contando, brincando de esconde-esconde, tipo 10, posso ir? Daí ele tava falando, posso ir para dar entrevista? Não, não pode. Foi isso. Olha o sorrisinho do Hatley. Vocês sabem que eu gosto do Hatley. Fica de olho no Hatley, vai ganhar esse moleque. Eu acho que é isso. Copa do Mundo de Mountain Bike, obviamente vocês já sabem o que aconteceu, vocês já viram todos os Instagrams e etc. Por favor, colaborem com as informações adicionais do que aconteceu. Por que o Nino tava ali brincando de esconde-esconde, por que o Flugger não quis dizer o que aconteceu, e é isso. Copa do Mundo de Mountain Bike é sempre tenso, né? É assim, tem que ser. Abraço, tchau.